Olá pessoal, que a paz de Jesus Cristo esteja em vossos lares, em vossos corações. Mais uma noite da palavra de Deus, mais um privilégio da paz do Espírito Santo, comunicar e falar do amor de Deus, falar da palavra genuína do Todo-Poderoso, ser canal de bênção através da palavra genuína e da graça que o Todo-Poderoso me concedeu. Que Deus venha ser louvado nessa noite, ser engrandecido, e Ele venha através da palavra santa, imaculada, genuína, verdadeira, pura, edificadora, transformadora e libertadora, nos conduzir a águas tranquilas, a reconhecer verdadeiramente esse Deus da Bíblia, esse Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés, Ezequiel e todos os profetas da Bíblia, e nos conduzir a uma vida melhor, para que cada um, começando por mim nessa noite, seja ministrado pela palavra de edificação, pela palavra de salvação, pela palavra de transformação, para que a gente venha ser melhor, a gente venha obedecer, e o espírito de temor, o espírito de tremor de Deus venha nos alcançar, venha nos transbordar, venha nos preencher, venha nos ensinar, venha nos levar a descansar em pastos verdejantes, em águas tranquilas do Espírito Santo. Para com isso vir acontecer, meus irmãos, você tem que dar lugar, abrir o coração, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, E o amor, ele só vai entrar na sua vida, ele só vai te conduzir, ele só vai te moldar, ele só vai te transformar se verdadeiramente você abrir o coração. Porque Deus é um Deus educado, Ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, ele vai limpar o que não é dele, Vai fazer morada em seu coração e você vai ter uma nova vida, ser transformado, libertado, Ser exaltado aqui na terra, através do poder do Espírito Santo, através da unção. E Deus dá aos filhos. Quais são esses filhos? Os filhos obedientes e verdadeiramente de dentro para fora tem temor e tremor da palavra de Deus. Hoje a gente vem ministrar sobre um tema verdadeiramente falado sobre o temor de Deus. Temor de Deus. O que é temor de Deus? É muito bom você ter temor de Deus. E ter temor de Deus é obediente. E se você tem temor de Deus, o próximo estágio para poder você ter mais intimidade com o Espírito Santo, ter mais sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo, é tremor. O que é tremor? É constrangimento. Constrangimento é você perceber que o amor de Deus está muito mais além do que a sua mente pode digerir, pode entender. Isso é tremor de Deus. Quando você tem tremor de Deus, você tem o dom da palavra. Aquela palavra entra de você e faz morada. Vamos ver, mediante as Escrituras Sagradas nessa noite, o que Deus fala através de temor e tremor de Deus, para nos aprender nessa noite e nos edificar na palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está escrito aí na primeira palavra que Deus me deu nessa noite, em Salmos, capítulo 2, versículo 11. Salmo, capítulo 2, versículo 11. Está dizendo assim: isso é para mim e para você. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Vamos aprender. Deus manda adorar com temor e exaltar o nome dele com tremor. É diferente. A palavra temor é um patamar de vida com Deus, e a palavra tremor é outro patamar de vida com Deus. O temor, meus irmãos, é dizer uma pessoa que teme a Deus, desvia do mal, anda no caminho de Deus, até obedece a palavra de Deus e até já faz a obra, já fala de Deus para outras pessoas e tudo mais. E o que é exaltar o nome do Senhor com tremor? Tremor, meus irmãos, é outro patamar.
é as profundas do espírito. Quando você tem tremor de Deus, tremor não vem de medo, tremor vem de constrangimento. Constrangimento só se dará no coração do ser humano quando a gratidão a Deus, por Deus ter dado o privilégio de salvar essa pessoa, que seja eu e você tem tremor de Deus. Qual é o tremor? Você faz a obra, você fala a Deus com tanta excelência, né? Com tanta vontade, com tanta pureza, com tanta sinceridade, né? Com tanta retidão, e você já não tem só temor de Deus, você tem tremor de Deus, você treme, né? Quando o Espírito Santo toca em você, a sua alma treme, a sua estrutura carnal, né? Treme. Isso é ter tremor de Deus. Quem conhece a Deus já passou pelo estágio do temor e hoje só não teme e obedece. Ele treme, treme de obediência, treme de gratidão, treme por ver as pessoas perdidas, por ver as pessoas se debandando para a mentira, por ver as pessoas se enganando com a mentira. Isso é ter temor de Deus. Todas as pessoas, meus irmãos, que têm temor de Deus, elas são, espiritualmente falando e humanamente falando, radicais. Mas o primeiro radicalismo que essas pessoas têm é elas com elas mesmas. Porque a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo, é um espelho para poder você transbordar na vida das pessoas e para poder Deus te mostrar o pecado que está nas pessoas e usar a palavra dele na tua boca para poder limpar aquelas pessoas. Ele tem que limpar você primeiro. O Espírito Santo de Deus, nada mais, nada menos, é um espelho para poder te mostrar quem verdadeiramente tu és. Quando Deus mostra verdadeiramente quem eu sou, quem você é, aí você sai do estado de temor para tremor. Porque quando o Espírito Santo te mostra verdadeiramente quem nós somos, de dentro para fora, isso aí a gente percebe que somos sujos e somos muito pecadores, somos muito fracos e somos muito frágeis e não somos nada. Se assim não for a graça do Todo-Poderoso para nos sustentar, nos levantar todo dia e nos ajudar a desviar do mal, a nos ajudar a rejeitar as astutas ciladas do inimigo, os pratos que Satanás e os adeptos dele traz até você para você resistir às investidas da força do mal. Então, quando Deus te mostra através da pessoa do Espírito Santo, é o próprio Deus Espírito, como um espelho verdadeiramente, a tua vulnerabilidade para pecar, a tua vulnerabilidade para se desviar da verdade, a tua vulnerabilidade para poder pecar contra Deus, contra o homem, contra o teu corpo. Então aí você já sai do estado de temor para tremor. Então você se torna uma pessoa mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando a voz do Espírito Santo fala através da palavra dele, assim como eu estou ministrando em Salmo 2:11, ou quando o Espírito Santo fala através do louvor, ou quando o Espírito Santo usa a boca de uma pessoa para falar com você, automaticamente esse tremor, essa comunhão, essa obediência, né? E você tem a Deus, você identifica e vê que o Espírito Santo está ali falando com você, te moldando, e verdadeiramente 24 horas por dia ele está ali, e não só com você, mas fazendo morada dentro de você. Porque tudo que Deus é ser amigo meu, ser amigo seu, tudo que Deus é nos ensinar as coisas sagradas, as coisas ocultas, nos curar de alma, corpo, espírito, mente, né? Fazer uma limpeza no seu consciente, subconsciente, para com isso você vir provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O eu que será de uma criatura, de um filho como eu e você, sem temor de Deus, sem tremer com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Esse Deus que eu estou ministrando nessa noite, meu irmão, e adora o Senhor com temor e exalta o nome dele com tremor. Não é um Deus como prefeito, como governador, como presidente, como idolatria ou imagem. Não, é o Deus que fez tudo, né? Aí para frente, outras palavras que eu vou ministrar nessa noite, ele vai estar ministrando no meu coração e no seu o poder dele, né? A palavra dele. Meus irmãos, o que me entristece hoje,
como filho de Deus, como cristão, como uma pessoa que tem temor e tem tremor da palavra de Deus, e Deus dá ordem aos ventos, os ventos obedecem, e Deus dá ordem à água do mar, e o mar obedece, e Deus dá ordem à tempestade, a tempestade obedece, e Deus dá ordem aos animais, e os animais obedecem, Deus dá ordem às plantas, e as plantas obedecem. Mas a criatura mais preciosa para Deus, né? Mais maravilhosa, e Ele fez a imagem e semelhança dele, e é eu e você. Ele fala e nós desobedece. Ele fala e nós ignora. Ele fala e nós vira as costas. Aí quando está no leito de hospital, morre, mas não morre, vem clamar por esse Deus que você passou a vida toda virando as costas para Ele. Você, quando tem um ente querido seu doente, na beira da morte, no caso de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um filho, você vem clamar por ele, e ainda você é ser atendido, né? Sendo que você passou a vida toda sendo soberbo, sendo soberba. Você não escuta a voz do Espírito Santo, você não crê no Espírito Santo, você crê no que seus olhos podem ver, no que suas mãos podem apalpar, no que seus ouvidos podem escutar. Então é por isso que a pessoa que vive Espírito, a pessoa que crê em Deus, a pessoa que deseja morar no céu, obedecer esse Deus que fez o sol, a lua e tudo que há na terra, inclusive eu e você, gerado no ventre da nossa mãe, Ele pede para você adorar a Ele com temor, e exaltar o nome dele com tremor, porque isso aí não é pedir mais. É o Criador falando com a criatura. É o mínimo que a criatura pode fazer com o Criador. Porque sem Ele nada seria. Sem Ele nada podeis fazer. Sem Ele nada podeis fazer. Por isso que Deus fala em Salmo 2:11, né? Adore o Senhor com temor. Meu irmão, você tem temor de Deus? Você pode responder, eu tenho temor de Deus. Falar da boca para fora, meu irmão, não vale de nada. Temor de Deus é com atitude, é com práticas, é no dia a dia, com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, com o teu patrão, com o teu funcionário, com o teu vizinho. Temor de Deus está muito mais além do que o homem pode imaginar. Você só consegue ter temor de Deus lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e se entregando de corpo, alma e espírito. Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Ele não vai aceitar você pela metade. Muitas pessoas dizem que são de Deus, estão na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas estão em cima do muro. Eu vou te dar uma notícia hoje nessa live, para quem vai ver essa live, não sei que hora. Quem está em cima do muro, meu irmão, o muro é de Satanás. O muro é de Satanás, é dos demônios. O muro não é de Deus. Deus não tem parte para entrar no muro. Quem é essas pessoas que estão em cima do muro? Uma hora fala de Deus, outra hora empresta a boca a Satanás. Uma hora está dentro da igreja onde é pregado o evangelho. Outra hora está no mundo. Uma hora diz é santo e lê a palavra e põe a palavra debaixo do braço, é a Bíblia Sagrada. Outra hora está no mundanismo, desviando as pessoas, sendo boca de Satanás para desviar as pessoas da presença de Deus. Então, meu irmão, quem está no muro, muro não é de Deus, muro é de Satanás. Um Deus é assim, sim, sim, não, não. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. E no mundo, quem comanda o mundo, quem age no mundo, é Satanás, através da soberba, do orgulho, da mentira, da traição, de tudo que não preste. Amém, meu irmão? Assim que funciona. A segunda palavra que Deus me deu continua falando em Salmo. Deus falou em Salmo 33, versículo 8. Então ele fala: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Quando ele fala toda a terra tema o Senhor, quando Deus pede para você temer a Ele e obedecer a Ele, não é por bem dele, não é porque Deus é um Deus ditador, é um Deus opressivo, né? E obriga você a temer Ele de jeito nenhum. Porque, meu irmão, a sabedoria vem do temer a Deus.
veio do temer do Deus que fez tudo nessa terra. Então, quando você teme a Deus, você está usufruindo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para os filhos dele, só eu e você. Quando você teme a Deus, a bondade não é para Deus, a bondade é para você. Porque quando você teme a Deus, tudo que Deus prometeu nas Escrituras Sagradas, Ele é obrigado a cumprir na sua vida. Por Ele é obrigado, porque Deus não mente, porque Deus não enrola, porque Deus não é injusto, Ele é justo. Então, quando você teme a palavra de Deus, você teme a Deus, obrigatoriamente eles eram para cumprir a palavra dele. Então, Ele tem que liberar para você as promessas que está escrito no livro sagrado. E não sei se você sabe, na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse existe mais de 8.000 promessas para ser liberadas na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Tudo através da nossa vida. Mas parece vir acontecer, ele fala, toda a terra teme o Senhor. Em dera, meu irmão, o pessoal da terra, toda a terra teme o Senhor. Não existia traição, não existia guerra, não existia fome, não existia divisória de classe social. Todo mundo tinha o que investir, todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha onde morar, todo mundo tinha emprego, todo mundo amava o próximo e se compadecia um a dor do outro. Mas como as pessoas não temem o Senhor, então eles fazem a vontade de Satanás. Quando eles fazem a vontade de Satanás, o que acontece na vida deles? Eles são laçados pela mentira. Então eles deixam de temer o Senhor, né? Isso é temer a Deus. E quando você teme a Deus verdadeiramente, você tem que tremer diante dele. O que é tremer? É um estágio mais profundo e temer a Deus. Temer a Deus é ter obediência a Deus. Tremer é quando a presença dele chega perto de você. É quando você sente, tem sensibilidade, né, de sentir a presença de Deus. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é constrangedora, né? A presença de Deus é muito constrangedora. Deus é Espírito, Deus é como o vento. O vento, você não pode ver o vento, mas você sente o vento. Deus é como o frio, você não pode sentir o frio, mas você não pode ver o frio, mas você sente o frio. Por você não ver o frio, isso não quer dizer que o frio não existe. Por quê? Porque você sente o frio. Do mesmo jeito, quando você ama a Deus e Ele responde a tua oração. Ou seja, você pede no oculto, daqui a pouco Ele faz acontecer diante dos homens. Isso é o poder de Deus. Deus é invisível, mas Deus é vivo, vivo e eficaz. Agora isso para tudo, para todos e nele crer. Porque Deus, não tem como agradar a Deus, não tem como ter vida com Deus se você não crer. Se você crer só nos seus olhos ver, se você crer só a tua mão pode apalpar, você é incrédulo, né? Não tem como Deus trabalhar. Dê-lo ao espiritual, dê-lo a palavra de Deus, e aos poucos o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, vai ministrando no seu coração e você vai sentindo e entendendo quem é Deus. Porque falar e conhece a Deus, falar e sabe quem é Deus, todo mundo fala. Só conhecer Deus é muito mais profundo que falar da boca para fora. Amém, meu irmão? Então ele fala aqui no final desse versículo de Salmo 33:8: todos os habitantes do mundo tremam a Ele. Deus está dando a ordenança. Quando as pessoas não entram nessa ordenança, onde Deus não obedece, quando as pessoas não obedecem essa ordenança, a tendência é sofrimento, é guerra, é desespero, é famílias se desunindo, né? É filhos em crack, em alcoolismo, né? É em prostituição, é o adultério que entra na família, é a mentira, é a fofoca, né? É a inveja, é a soberba, é os olhos altivos, é tudo que não presta acontece. Porque quando Deus não opera e você não deixa Deus entrar na sua vida, na sua família, no seu filho, na sua casa, na sua família no modo geral, para quem tem filho, para quem não tem, a tendência é a força contrária entrar na sua vida. Porque ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Ou você vai para o céu ou você desce para o inferno. É assim que funciona. Essa é a verdadeira genuína, a verdade genuína.
Em Salmo 99:1, meus irmãos, Deus está falando assim: o Senhor reina, ponto de exclamação. Ou seja, independente da incredulidade do ser humano, independente da desobediência do ser humano, Deus vai reinar. Ele só vai ser Senhor dos que crê. Ele só vai ser Rei dos que crê. Ele só vai vir buscar para ir morar no céu os que crê. Por isso que ele fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque todo mundo é chamado para a salvação, mas poucos escolhidos. Só vai ser salvo a eles e fizer por onde, andar nos caminhos do Senhor, e assim a graça do Senhor Jesus vem alcançar ele. E para poder a graça do Senhor Jesus, porque a gente é salvo pela graça, alcançar uma vida, você tem que aceitar ele e andar nos caminhos dele. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando estava em terra, falou: se tu me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Mas se tu me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Isso, meus irmãos, serve para quem crê, para quem não crê, para todos os povos. Deus não deixa de ser Deus porque você acredita ou desacredita. Deus não deixa de ser Deus porque você é crente, ou você é macumbeiro, ou você crê, ou você não crê. Deus não vai deixar de ser Deus se você fala bem de Deus ou você fala mal. Deus é soberano. Deus não está subordinado a homens, à vontade de homens. Deus não é subordinado à ciência. Deus não é subordinado à matemática. Deus não é subordinado à mente humana. Nós somos muito pequenos, nós somos muito pecadores, nós somos muito fracos, nós somos muito vulneráveis. Deus não tem satisfação a dar à criatura. Pelo contrário, a criatura, e se crer nele, se apegar nele, vai viver a vida de Deus aqui nessa terra e supostamente no mundo vindouro, que é o céu. Mas Deus não tem satisfação a dar a homem. Amém, meu irmão? Então ele fala assim: o Senhor reina, as nações tremem. Mas quando ele fala e ele reina e as nações tremem, quem são essas nações? As que crê, obedece e sentem a palavra de Deus. Porque só vai tremer com o poder de Deus quem tem sensibilidade de sentir a presença de Deus. Então vai tremer por obediência, por temor a Deus. Porque quem está impregnado, cheio de pecado, cheio de coisas, sentimento diabólico, não vai sentir a presença de Deus. Porque você só pode sentir a presença de Deus e temer a palavra de Deus se você viver em santidade e obediência. Porque Deus só tem parte com os santos. Amém, meu irmão? Ele continua dizendo: o seu trono está sobre os querubins. Ou seja, o seu trono está sobre, é em cima dos querubins. Os querubins estão embaixo e ele está em cima. Está sobre os anjos, o trono dos querubins. O seu trono está sobre os querubins. Esses querubins são os anjos do Senhor. No céu existem anjos, arcanjos e querubins. Existem tipos de anjo e passa a eternidade falando: santo, 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 santo é o Senhor. Tem outros que passam a eternidade no trono do Todo-Poderoso dizendo: louvado seja o santo, louvado seja o santo, louvado seja o santo. Tem outros que falam: eternamente seja glorificado o Rei, eternamente seja glorificado o Rei. E assim, meus irmãos, cada legiões de anjos passa dia, noite, a eternidade direto, só louvando o nome do Senhor Jesus. Um do seu jeito, os anjos, os arcanjos e os querubins. Então, era as criaturas, e foi feito um pouco mais melhor do que os anjos. Somos eu e você. O que é que devia fazer enquanto estivesse aqui na terra? Louvar a Deus, engrandecer a Deus, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, viver esse amor de Deus, transbordar esse amor de Deus no seu próximo. Mas não, as pessoas ignoram, as pessoas blasfemam e fazem as coisas tudo contra. Amém, meus irmãos? No finalzinho do versículo aqui de Salmo 99:1 ele fala: abala-se a terra. O Deus fala aí: o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins e abala-se a terra. Meu irmão, quando Jesus voltar, o Deus vivo, a terra vai se abalar.
Verdadeiramente as pessoas vão reconhecer essa palavra é verdadeira. Porque hoje as pessoas brincam muito em ser crente. Hoje as pessoas brincam muito se apegando, obedecendo o poder do dinheiro, o poder da ciência, o poder da luxúria, o poder de vários reinos, presidentes. E verdadeiramente isso não vale de nada se Deus não estiver à frente. Mas quando ele voltar, essas pessoas vão ser julgadas. Essas pessoas vão entrar na presença do trono todo-poderoso e vão ser julgadas. E uns vão ser julgados por fogo eterno, para queimar o Satanás e os demônios. E outras vão ser julgadas para receber o galardão. O que é galardão? Recompensa de Deus no céu. Vão receber a coroa da vida e vão viver eternamente no céu como filho obediente, Por isso a própria palavra de Deus fala: filho prudente, entra no gozo do teu Senhor. Isso está escrito em Apocalipse. Isso é para os e herdar o reino do céu. Amém, meus irmãos? Continuando aqui falando sobre temor a Deus. Deus continua falando no Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Ou seja, para quem é essa palavra do Salmo, e o salmista deixou aí, e Deus usou o salmista para deixar para mim e para você. Salmo 119, 120. O meu corpo estremece diante de ti. Porque o corpo da pessoa salva, da pessoa que teme a Deus, estremece. Porque, querendo ou não, nosso corpo é pecaminoso, é dessa terra. Então, quando o Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é Deus, chega perto de nós, está no ambiente de nós sempre aprendendo, então nosso corpo estremece, Porque nosso corpo é muito fraco para poder sentir a presença do Todo-Poderoso. E porque ele desce no ambiente desse, porque ele desce no ambiente dos obedientes, dos que temem e tremem a presença dele. Porque Deus não tem parte a filho desobediente. Deus não tem parte. Porque o único que foi desobediente no céu e ele expulsou ele do céu foi Lucifer. Hoje chamado por Satanás, por diabo, por demônio. Então ele não tem parte, ele tem parte com filho obediente. Aí fala no versículo, na parte B do versículo: as tuas ordenanças enchem-me de temor. As ordenanças, meus irmãos, ele fala para a gente fazer na palavra. Isso que eu estou pregando hoje. As ordenanças de Deus é os mandamentos. A ordenança de Deus é paz, é amor, prosperidade, abundância de paz, abundância de amor, abundância de união, abundância de saúde, abundância de pão de cada dia. Todo tipo de abundância ele dá para os obedientes e teme e treme a presença dele. Amém, meus irmãos? Ele continua também falando aqui no Salmo 112, versículo 1. Ele fala assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Meus irmãos, a pessoa que teme a Deus e tem tremor a palavra de Deus, ele tem prazer em cumprir a palavra de Deus. Meus irmãos, não é difícil obedecer a Deus, desde que você teme e ame a Deus. Porque quando você ama a Deus, você ama a si próprio, você é mais semelhança dele. Quando você ama a Deus, você não tem dificuldade de perdoar e amar o seu próximo, porque o seu próximo é mais semelhança dele, assim como você é. Então, em Salmo 112:1 está dizendo assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Temer o Senhor, meus irmãos, é ter prazer nos seus mandamentos. Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Você teme a Deus? Você treme a Deus? Você tem sentido a presença do Espírito Santo? O que você tem feito para obedecer a palavra de Deus? O que você tem negado a si mesmo para cumprir a palavra de Deus? Você tem amado o seu próximo? Você tem perdoado? Você tem se doado? Você tem largado os seus olhos às coisas materiais? Porque quem se ilude às coisas materiais não tem como ter tremor de Deus. Ele até teme a Deus, mas tremor de Deus é só pus e desapegou as coisas.
Servir a Deus, meus irmãos, você pode servir na alegria ou na tristeza, comendo ou sem comida, né? Pode estar com saúde ou sem saúde. Em tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E você não precisa entender. Geralmente, vida com Deus, você passa por situações hoje e você não entende, mas amanhã você vai entender. Como é você? Tem muitas coisas que eu passei lá atrás, eu me perturbava e não entendi o que estava acontecendo. E muitas vezes eu não tinha feito nem por onde passar, mas estava passando. O próprio Deus, que tem o controle de tudo, Ele nos permite para nos ensinar. Hoje eu entendo, porque eu passei muitas coisas. Passei muitas coisas para hoje eu estar na presença dEle e não só temer a Deus, mas tremer a palavra dEle. E quando Ele tocar no meu coração, encher a minha vida do Espírito Santo, Ele me dá sabedoria desse evangelho que eu estou pregando aqui, eu não contradizer a voz de Deus, eu entender a voz de Deus e ir e pregar a palavra, porque maravilhoso é o homem que teme o Senhor, obedece a palavra dele, e quando o Espírito Santo toca, ele obedece, porque o mais e vai colher disso aí, não é o Deus, é o obediente, sou eu. Porque bendito, bem-aventurado e bendito o homem que obedece a palavra de Deus. O primeiro fundamento da sabedoria de Deus é temer a Deus. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. É por isso que ele fala, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o homem que teme ao Senhor, ele tem felicidade de qualidade. Felicidade, meus irmãos, não é ter uma conta bancária cheia de dinheiro, não. Porque tem muitas pessoas, uma conta bancária cheia de dinheiro, tentando tirar a própria vida, né? Traindo seus cônjuges, uma conta cheia de dinheiro. Ter felicidade, meus irmãos, não é ter uma casa grande, né? Ter uma roupa boa. Por esse aí, se você não saber administrar e verdadeiramente, se Deus não operar no seu coração, isso aí vai desviar você da presença de Deus. Aí você pode me perguntar, tem como ser rico servindo a Deus? Claro que tem. Se Deus é o dono do ouro, da prata, né? Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono de tudo, inclusive fez a terra e tudo. Então você tem como ser rico, ter muitas posses, muito dinheiro. E nem Jó era um homem muito rico, Abraão era um homem muito rico, né? Davi era um rei muito rico, Salomão era um homem muito rico. Muitos homens da Bíblia eram muito riquíssimos, mas aquela riqueza não era nada perto da presença de Deus. Aquela riqueza não era nada perto da família, e a instituição mais poderosa na terra diante de Deus. Família não é de homem, família é de Deus. Família é constituída por homens, por mulheres, por filhos, mas família é de Deus, é projeto de Deus na terra, para a edificação de outras famílias, de outras pessoas, para a família que é sarada pelo próprio Deus, ser exemplo para outras famílias e morar no céu. Mas coisa difícil hoje, meus irmãos, é falar desse Deus e obedecer esse Deus. Coisa difícil, meus irmãos, é temer esse Deus e tremer a presença dele. Porque para tremer a presença de Deus, você tem que ter intimidade, você tem que ter sinceridade no coração. O que você faz na frente das pessoas, você tem que ser no oculto. Porque no oculto, talvez a tua esposa, o teu esposo, o teu irmão, o teu filho, o teu patrão, o teu funcionário, as pessoas não veem, mas Deus está vendo. Muitas coisas que você faz no secreto, as pessoas não veem, mas Deus vê. Então seja sincero diante de Deus, porque se você for diante de Deus, não tem como você ser hipócrita diante dos homens. Pelo contrário, Deus vê tudo. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz, estão nos quatro cantos da terra. Os ouvidos do Senhor estão atentos a todo clamor, a toda oração, a todo pedido que os filhos fizerem a Ele. Aí você fala, não, mas não ando tão consertado. O que importa para Deus, meus irmãos, não é o que as pessoas pensam de você. O que importa para Deus é o que você faz para Deus, é a sua sinceridade do coração. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem pode julgar você, pode julgar eu, pode ter uma conclusão equivocada sobre você e eu. Deus não, Deus vê por dentro as intenções do coração. Quais são as intenções do coração que você está tendo para seu irmão? Qual é a bondade que você está fazendo para o seu irmão? Você tem perdoado seu irmão? Você tem ido a seu irmão que você feriu e pedido perdão a ele? Você tem orado a ele? Você tem buscado a Deus no oculto e pedido pela vida desse seu irmão? Isso é ter temor de Deus.
Onde você tem temor de Deus, obedece a Deus, ora até pelos seus inimigos, você passa a ter tremor, sensibilidade, e o Espírito Santo fala com você fluentemente, dia após dia. Isso indiferente se você está dentro de uma igreja, se você está escutando louvor, se você está no seu banho no dia a dia, no seu banho, se você está no seu quarto, antes de dormir, quando você acorda, você vai ter uma intimidade direta com os céus, você vai sentir a presença do Espírito Santo fortemente em qualquer lugar que você esteja. Agora, para isso acontecer, você tem que ter tremor de Deus e ter um coração quebrantado, contrito, e reconhecer, e sem Ele nada você pode fazer. Sem Ele você é uma folha seca e morta, jogada pelo vento nessa terra. Agora, se verdadeiramente Ele e a videira verdadeira, e você é o ramo, você tiver temor, sensibilidade, tiver respeito por Deus, obediência à palavra, e tiver fincado você como ramo na videira verdadeira, tudo será possível aos que creem. Amém, meu irmão? É por isso que Deus fala em Salmo 112:1, como eu estou lendo aí: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Não é só temer ao Senhor, meus irmãos, é ter prazer nos mandamentos dele. Como você tem prazer? Você tem prazer de obedecer. Você pode obedecer a sua esposa, você marido. Você, esposa, pode obedecer ao seu marido. Você, filho, pode obedecer aos seus pais. Você, funcionário, pode obedecer ao seu patrão, né? Você, patrão, pode obedecer às autoridades, como a Receita Federal e tudo, aos políticos, às leis dos nossos países, e seja nesse país ou outro país, você obedece. Por que você não obedece? Porque se você não obedecer, vai faltar os recursos humanos, o dinheiro, as condições, as influências, e pode faltar comida, roupa, as coisas para você, aí você obedece. Mas eu acho engraçado, e o Deus que fez tudo isso, inclusive gerou ele, você no ventre da sua mãe, você não obedece, você não tem respeito, você não tem temor, você não tem sensibilidade, você é egoísta, tudo que você pede é só para você. A única oração poderosa que Jesus, quando estava na terra, fez é o Pai Nosso. Quando eu falo no Pai Nosso, está falando Pai Nosso. O Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Porque quando a gente pede as coisas, não pede só pra gente. Não, eu posso ter o melhor carro, mas meu vizinho não pode ter. Eu posso ter a melhor roupa, mas meu vizinho não pode ter. Eu posso ter a melhor empresa, né? Mas meu vizinho não pode ter. A maioria das pessoas são avarentas, egoístas, presunçosas e arrogantes. Só era as coisas para elas, só era para elas, só para minha família. Meu irmão, todo mundo precisa se vestir, todo mundo precisa morar, todo mundo precisa beber, comer, todo mundo precisa viver. Vamos ser mais humano, uma pessoa humanitária, uma pessoa sem soberba, uma pessoa com misericórdia. Porque o Deus que fez o céu, a lua, a terra, tudo nela há, e gerou eu e você no ventre da nossa mão, é um Deus misericordioso, é um Deus amável. Tudo se resume na nossa vida em temer a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Porque se não amar nosso próximo como a nós mesmos, não vai fazer nada de mal. Pelo contrário, mediante as nossas condições e situações, a gente vai ajudar o nosso próximo na primeira oportunidade que a gente tiver. Mas hoje aí fora é o contrário. É um traindo o outro, é um tentando arrancar do outro, né? É um tendo muito, ter mais e deixando o outro sem nada. É muita mentira, é muita traição, é muita fofoca, é muita imundícia. Isso é o mundo. Então escolha temer a Deus e andar em retidão, andar em verdade, ter felicidade. Você botar a sua cabeça no travesseiro, você dormir e ter consciência plena e você tá reto diante de Deus. E deixa os outros, os tolos, falar. Por você estando em retidão e aprumado o céu, o resto Deus cuida por ti. Amém, meu irmão? Deus continua falando aí no livro de Provérbios. O tema dessa live de hoje, meus irmãos, é temor a Deus. Deus continua falando em Provérbios. Provérbios, para quem não sabe, é o livro do homem mais sábio da terra, mais sábio e mais rico, chamado Salomão. O livro de Provérbios foi através da pessoa do Espírito Santo e Deus deu inspiração ao rei Salomão. O rei Salomão era filho de Davi, do rei Davi, para escrever esse livro. É o livro da sabedoria. O que é sabedoria, meu irmão? Sabedoria é um dom que só Deus pode dar, né? A faculdade de Harvard não pode dar sabedoria ao homem. As faculdades de São Paulo
as maiores faculdades do mundo, o planeta Terra, não pode te dar sabedoria, porque sabedoria vem do alto, sabedoria vem de temor de Deus, sabedoria vem de entrega a sua vida a Deus. Então esse Deus que fez o sol e a terra te dá sabedoria. O que é sabedoria? A ciência não pode resolver tudo, o homem sábio resolve. A sabedoria vem de Deus, tudo que vem de Deus resolve tudo, porque vem do Criador que fez tudo. Amém, meu irmão? E para poder você acessar a sabedoria, ter sabedoria, você tem que ter temor, santidade e obediência a Deus. Viver para Deus, não para o mundo, não para as coisas que Satanás oferece aí, a prostituição, o álcool, as drogas, a mentira, a inveja, a presunção, a soberba, olhos altivos, a falta de perdão e toda essa nojeira, e o ser humano vive se degradando, se matando com elas. Já o diabo enganando elas e tentando cefar a vida delas e separar elas dos entes queridos, que é pai, mãe, filhos, esposa e todas as pessoas que nos amam. Amém, meu irmão? Então Deus fala aqui, em Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes, meus irmãos, eu posso dizer que estou certo, só que eu não tenho verdade em mim. Você não tem verdade em você. A verdade genuína vem de Deus. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Se você não tiver alinhado com essa palavra, você não pode dizer, não, eu tenho a verdade, eu ando em verdade, eu estou com razão, eu tenho certeza. E a linha plana tudo nessa terra, a verdade de Deus. Então quando você rejeita a verdade de Deus, você não vive a verdade de Deus, você não pratica a verdade de Deus, essa verdade de Deus verdadeiramente, com sinceridade, não está dentro de você, você não pode dizer que você tem verdade. Você não pode dizer que você fala está correto, você não pode dizer que você é honesto. Porque a verdade, a honestidade, a sinceridade, a retidão vem de Deus. É por isso que a própria palavra de Deus fala: deixa eu aplanar seus caminhos tortuosos. Todos nós, seres humanos, andam em caminhos tortuosos. Em aplano nosso caminho é Deus. Mas para poder isso acontecer, nós temos que se render a esse Deus. Nós temos que obedecer a esse Deus. E viver verdadeiramente a palavra genuína do Evangelho. Assim como Deus manda. Não do jeito que eu e você quer. Amém? É por isso que ele fala em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E nossos olhos e o nosso coração é corrupto, né? Nos engana. Então vai buscar da presença de Deus, vai buscar da sabedoria de Deus, vai pedir discernimento, né, da palavra de Deus, para você entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele continua falando: tema o Senhor e evite o mal. Ele fala: não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque o homem que é sábio aos seus próprios olhos, ele termina sendo laçado pelo mal. E o homem que não é sábio aos seus próprios olhos, busca a sabedoria e ser sábio mediante a palavra de Deus, ele evita o mal, ele se desvia do mal, ele detecta o mal. Como você detecta o mal? Através da sabedoria que Deus te dá, da unção da palavra. Então, você tem que temer a Deus e buscar a Deus. Amém, meu irmão? No versículo 8 eu estou falando assim: isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Por esse saúde ao corpo e vigor aos ossos. Onde ele fala ao corpo, ele fala do corpo físico. Saúde perfeita. E os ossos, por ele fala dos ossos. Isso é uma parábola revelada. Os ossos estão por dentro, a carne está por fora dos ossos e os ossos estão por dentro. Então, do mesmo jeito que quando você olha para um ser humano, você vê o corpo dele, mas não vê a alma está por dentro. Deus trabalha com a alma da gente, Deus trabalha com o coração, as intenções do coração. É por isso que ele fala: tudo que tu tem de guardar, guarda o coração, porque é do coração que sai as fontes da vida. É do coração que sai a fonte da vida. Então a pessoa que é sábia, não aos próprios olhos, mas mediante a palavra de Deus, mediante a instrução da palavra, ele se desvia do mal, ele tem saúde plena no corpo, entendeu? E ele guarda o seu coração, para o seu coração não se poluir. Porque é muito fácil hoje, meus irmãos, você pecar por causa dos seus olhos, porque o pecado vem pela concupiscência dos olhos. O pecado vem pelo que você fala, porque o que mata o ser humano não é o que entra, é o que sai da sua boca. O que mata você é o que você está escutando. Para de escutar fofoca, né? Para de escutar músicas e não edifica, né? E destrói a tua vida, e destrói a tua alma. Escuta uma música e edifica a tua alma, para hoje Deus vir trabalhar
no ar da palavra de Deus, escuta um louvor e ministra a palavra de Deus, parecer tu ter paz de espírito e ter sabedoria do céu, e assim você resolver o que precisa ser resolvido na sua vida. Existem várias áreas da vida da gente. Existe a vida amorosa do seu cônjuge, a vida profissional, a vida financeira, a vida espiritual, a sua saúde. Como você vai consertar essas áreas todinhas? Você sozinho não consegue, meu irmão, porque todas essas áreas estão na mão do Senhor. Você só pode consertar essas áreas com verdade. Tem muito ditado e as pessoas mais velhas falam até hoje que a verdade dói. Eu digo para você, meu irmão, a verdade não dói. Sabe que dói? O pecado. O pecado dói e destrói. Abre um buraco na alma do ser humano. Agora, quando a verdade confronta o pecado, dói. O que dói é o pecado que está dentro do ser humano, não é a verdade. A verdade é limpa, a verdade transforma, a verdade exalta, a verdade liberta. A verdade é hoje, amanhã, 2030, 2040, 2050. A verdade não muda. Agora, a mentira, hoje, pode ser que você viva uma mentira, ou alguém contou uma mentira, ou leve você mentira. Mas amanhã, essa mentira vai ser descoberta e vai frustrar, decepcionar, destruir um monte de gente. Então, vive em verdade, né? Para poder você ter saúde no corpo e na alma. Amém, meu irmão? Isso é temer a Deus. Isso é viver a verdade genuína, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos do Deus e nos ministra nessa palavra nessa noite, através da palavra verdadeira, porque eu e você não temos verdade em nós próprios. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Amém, meu irmão? Ele continua também falando em Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Olha o que eu falei lá atrás. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Então o homem que não tem temor de Deus, ele não pode ter sabedoria. Porque o temor do Senhor ensina a sabedoria ao homem. Você só consegue ter sabedoria de Deus se você tem temor desse Deus. Então, se você não tem sabedoria, qual é a palavra oposta à sabedoria? É a tolice. Se você não for sábio, você é tolo. E o tolo destrói. O tolo separa. O tolo joga a conversa fora. O tolo fala muitas tolices. A própria palavra de Deus fala: se tu tem acessado a minha sabedoria, se tu tem temor de Deus, e você está falando em um ambiente e um tolo começa a falar, cala-te tua boca. Porque o sábio, quando o tolo fala, ele cala a boca. Porque se o sábio for debater com um tolo, a própria palavra de Deus fala, ele se torna mais tolo do que o próprio tolo. Então, quando o tolo se fala, o sábio cala a boca. Agora, quando o tolo tem a sabedoria de calar a boca para poder aprender um sábio, para ele acessar a sabedoria, aprender da sabedoria através do sábio, e é muito raro, porque todo tolo ele é cheio de letra, todo tolo é cheio de ciência, todo tolo ele é cheio de estudo humano, né? Então ele acha que sabe tudo, e ele é simplesmente um tolo, né? Vagando nesse mundo e tentando saber se explicar o que nem ele se encontrou ainda, nem ele sabe quem é ele. Amém, meu irmão? É por isso que Deus fala em Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, se você tem temor de Deus, a própria sabedoria você vai acessar e vai te ensinar o que é a sabedoria de Deus. Ele continuou falando, quando você tem temor de Deus e você acessa a sabedoria, quais são o lucro que você tem disso? Você se torna uma pessoa humilde, e com a humildade Deus antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Deus está falando assim, quando você teme a Deus, o próprio Deus ensina a sabedoria dele a você, você se torna uma pessoa sábia, e toda pessoa é sábia, ele é humilde, e através da humildade, a honra e Deus tinha que trazer para você daqui a 10, 20 anos, ele antecede para 2021. A honra ele ia trazer em 2022, ele traz esse ano ainda. A bênção que tu tem pedido há muitos anos atrás, ele antecipa e ele te honra. É por isso que ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, eu te ouvirei do céu e te exaltarei diante dos homens. Por quê? Porque quando você é humilde
né, na proporção de se humilhar a Deus, reconhecer sem Ele você não é nada. Nada você pode ser e nenhum lugar você pode chegar. Então Deus reconhece a humildade do seu coração, antecede a honra, ou seja, os desejos do teu coração, e te exalta e te projeta diante dos homens. Ou seja, onde tu põe a mão dá certo, onde tu põe a mão prospera. Aonde tu abre a boca, o Espírito Santo fala pela tua boca e cura, liberta, salva e edifica o ambiente. Aonde tu anda uma comitiva diante do teu lado. Aonde tu anda, as pessoas chegam perto de você e falam: nossa, eu gosto tanto de conversar com você. Nossa, é tão bom falar com você. Eu estava tão atribulado, eu tive paz. Isso não se trata de mim, não se trata de você, meu irmão. Isso se trata da pessoa do Espírito Santo e anda com você. Isso se trata dos anjos do Senhor e acompanha você. Onde você pode ter a presença do Espírito Santo na sua vida? Onde os anjos do Senhor podem andar com você 24 horas por dia, por onde você andar? Simples. Tema a Deus, acesse a sabedoria de Deus, aprenda a sabedoria de Deus. Uma sabedoria de Deus, o teu coração vai se encher de humildade. Ele vai anteceder a honra e a glória do Todo-Poderoso, a presença, a unção, a paz que transcende todo entendimento humano, vai operar em você. E toda pessoa que conviver com você, escutar as palavras que Deus fala pela tua boca, vai ser edificado e vai viver a mesma coisa que você está vivendo. Amém, meu irmão? É do mesmo jeito uma pessoa atribulada. Todo quanto uma pessoa atribulada cheia, ela atribula o ambiente. Todo mundo fica atribulado. Todo anto e cheio, uma pessoa atribulada, atribula todo mundo. Todo anto e cheio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, da presença de Deus, ela dá paz a todo lugar. As pessoas que iam brigar, não brigam mais. A pessoa que chegou irritada, já fica em paz. Eu digo por mim, porque o ambiente onde eu trabalho é assim, para a glória de Deus. Não se trata de mim, se trata do Deus que eu sirvo e obedeço. Aonde eu chego no ambiente eu trabalho, as pessoas estão tudo irritadas. Onde eu chego já muda o clima. Elas vêm falar comigo, já muda a mentalidade daquele dia. Vem com uma mentalidade negativa, já passa a ter uma mentalidade positiva. Vem com a cara fechada, já passa a rir. As pessoas falam: nossa, Júnior, você chega, todo mundo começa a rir. Não, não se trata de mim, se trata da pessoa do Espírito Santo que anda comigo. Como você pode a presença do Espírito Santo? Simples. Temendo a Deus, acessando a sabedoria. Onde você acessa a sabedoria, você vai ter um coração humilde. Você vai viver para servir o seu próximo. Você não vai viver por ar do seu ego, por ar do seu eu. Não, você vai se fazer menor do que os outros. É por isso que nessa parábola revelada eu estou falando para vocês nessa noite. Para você que está escutando e pessoas que vão escutar essa live depois. Deus fala: quem quiser ser grande aqui no céu, seja o menor aí na terra. Quem quiser ser o maior no céu, seja o mais servo aí na terra. Então eu simplesmente hoje, me julgando assim próprio, eu sou um servo. Eu vivo para me doar para minha esposa, eu vivo para me doar para meus filhos, eu vivo para me doar para o meu próximo. Eu vivo em gratidão da pessoa do Espírito Santo ter me socorrido do lamaçal da perdição. Aí você fala: qual é o lamaçal da perdição? A mentira, o orgulho, a avareza, a falta de perdão, a luxúria, o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais. Em vez de cuidar de gente, cuida de carro. Em vez de cuidar de gente, cuida de casa. Em vez de cuidar de gente, cuida de animal. Briga por dinheiro. Será que vale a pena, meu irmão, se a palavra de Deus fala que todo ouro, toda prata não paga uma alma, um ser humano? Todo ouro, toda prata não paga um ser humano. E tem pessoas matando aí por pouco menos. Aí depois a pessoa pergunta: essa pessoa é de Deus? Ela fala: não, eu sou de Deus. Não, ela não é. Você é de Satanás, você é do diabo, né? Pessoas de Deus não trocam pessoas por coisas. Pelo contrário, usa as coisas para abençoar pessoas. Usa a coisa chamada dinheiro, money, né? Estive com fome, não me deste de comer. Estive nu e não me cobriste. Estive com sede, não me deste de beber. Aí a própria palavra fala: quando nós fizemos isso contigo, Senhor? A palavra de Deus fala: quando você vê um dos meus irmãos, um dos seus irmãos, um dos pequeninos com fome, você podendo alimentar, você não deu de comer, você fez comigo. Você negou um prato de comida para mim. Onde você viu o seu próprio irmão precisando de uma roupa, você está com um guarda-roupa cheio de roupa que você nem usa mais, e você não doa, deixa ver ele morrendo de frio, você está fazendo comigo.
Onde eu estive preso, você não foi me visitar por causa do orgulho, por causa do achismo, você achando melhor do que os outros, você fez comigo. Onde eu tive sede, você me deu de beber, você fez comigo. Então, quais são suas atitudes? Para você dizer que é de Deus, para dizer que você ama a Deus, para dizer que você acessa a sabedoria, para dizer que você tem temor de Deus. Temor de Deus, meus irmãos, é muito mais além do que eu e você pode achar. O ser humano hoje está cheio de achismo, está cheio de disse e não me disse, né? Está cheio de herecer. E não é nada. Eu e você não somos nada. E é Ele. Ele é o grande eu sou. Ele é tudo que você precisa. Só para poder você acessar a sabedoria. Para poder verdadeiramente você dizer que tem temor de Deus. E um dia você ter tremor de Deus. E ter sensibilidade da presença do Espírito Santo. Você tem que ir a si mesmo. E buscar mais de Deus. Descer asa do oleiro. Deixar Deus fazer uma nova criatura em você. Quebrar o vaso e fazer tudo de novo. Para com isso ele arrancar, o orgulho ele arrancar, a prepotência ele arrancar, o achismo ele arrancar, a verdade. Tem muita gente que bate no coração falando, não, eu sou verdadeiro, eu tenho razão. Que razão você tem? Quando vai aplanar a vida desse ser humano com a palavra, ele é um mentiroso, ele é um hipócrita, ele é um adúltero, ele é um prostituto, é uma prostituta, né? Ele é um enrolão, né? Ele é um fofoqueiro, né? Ele é um falso. Aí fala que tem verdade, é ser melhor do que o outro. Meu irmão, quem é verdadeiro, de verdade mesmo, aplanado pela Bíblia verdadeiro, ele nunca fala. Sabe por que ele não fala? Porque ele tem humildade no coração. Porque Deus fala, quem quiser ser maior, seja o menor. Quem vai te projetar e falar de ti para o mundo sou eu. Eu vejo você no oculto. Eu vejo sua obediência a mim. É eu que vou falar. Então esse negócio, eu acho, eu posso, eu sei, eu aconteço, eu sou melhor. Isso não é de Deus não, meu irmão. Seja humilde de coração, né? Tenha paz de espírito. Busca a pessoa do Espírito Santo. Deixa ele te moldar. Deixa ele encontrar o ruim de você arrancar e pôr o bom dele dentro de você. Para você acessar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Porque onde você está em Deus, onde você obedece a Deus, onde você tem temor de Deus, o amor de Deus te constrange. Eu me pego em lágrimas toda hora, porque o amor de Deus me constrange. Hoje eu não sou uma pessoa mundana, falando da minha vida, mas o amor de Deus me constrange. Onde Deus fala, o Espírito Santo, eu vou lágrimas, porque me constrange. Porque tudo que eu fizer ainda é pouco para o Espírito Santo. Tudo que eu fizer em retidão, em sinceridade, em amor, ainda é pouco. Meu irmão, eu vou falar para você, você pode dever um dinheiro a uma pessoa e você pagar. Sua conta está certa. Você pode dever um favor ao seu parente, ao seu amigo, ao seu irmão. Você pode pagar, o favor está pago. Mas tem uma coisa, você vai viver de 0 até 100, 120 anos, se você conseguir viver toda a cidade. E você vai morrer devendo. Você sabe, é o amor. Você pode viver a vida inteira amando, você vai morrer devendo amor. O amor é impagável. A pessoa que ama não machuca. A pessoa que ama cuida. A pessoa que ama ajuda. A pessoa que ama se doa. O amor está escrito em 1 Coríntios. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso é amor. Aí tem muita gente que abre a boca, a maior hipocrisia, a maior mentira. Ah, eu te amo. Ama não, você ama o seu ego. Você ama o seu eu. Você ama o seu dinheiro. Você ama a sua roupa. Você ama a sua posição social. Você ama seu carro de lata. Você ama sua casa de tijolo e de cimento que você não vai levar no caixão. Você não ama Deus. Você não ama seu próximo. Porque quem ama a Deus ama seu próximo. Amém, meu irmão? Isso é temor de Deus. Por isso Deus deixa muito claro em Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Você tem sabedoria de Deus? E para você ter sabedoria, você tem que temer a Deus. Para poder você temer a Deus, você tem que obedecer os mandamentos. Para poder você ter sabedoria, você tem humildade. Não, eu sou humilde. Você é humilde? Como você é humilde se você não teme a Deus? Fora de Deus não existe humildade. Existe arrogância, presunção, avareza, arrogância, luxúria, olhos altivos, fora de Deus. Ah não, sou uma pessoa honrável. Você sabe o que é honra? Estuda o que é honra. Você sabe o que é honra verdadeiro? Você sabe o que é uma pessoa humilde? Estuda o que é humildade. Você é sabedoria? Tema a Deus e anda nos caminhos dele. Amém, meus irmãos?
Continuando aí em Provérbios, capítulo 22, 4. Deus está dizendo assim: a recompensa, presta atenção como é forte, a recompensa da humildade é do temor do Senhor. Ou seja, quando você tem temor do Senhor, a recompensa é a humildade. E quando você tem humildade, você tem temor de Deus. Aí, quando você tem a recompensa, se você é humilde e teme a Deus, quais são as recompensas dessa terra? São as riquezas, a honra e a vida. Porque você tem acesso à riqueza, à honra e à vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você é humildade, alcança a humildade através do temor de Deus e o acesso à sabedoria, né? As riquezas vão te acompanhar. Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 a 14. Né? Aí, através da riqueza, você vai ter honra. E através da honra, você vai ter vida. Vida de qualidade. Você vai ter saúde, você vai ter família, você vai ter união, você vai ter paz. E você vai ter a riqueza. Agora, antes de tudo isso, primeiro, temor de Deus. Depois, temor de Deus, sabedoria de Deus. Depois, sabedoria de Deus, você vai ser humilde. Depois da humildade, aí você vai acessar a riqueza, a honra e a vida de qualidade. É aonde Deus fala: acessa a mim, vem a mim, vós estão cansados, sobrecarregados. Eu vou mostrar para você, e você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa terra? Riqueza, honra e vida. Como você consegue tudo isso? Temor de Deus. Provérbios 22, 4. Está escrito claramente: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É ter riqueza, alinhado com o céu e morar no céu. É ter honra, é ter vida. Tema a Deus. Teme a Deus. Obedeça os mandamentos dele e não se desvie dos caminhos dele. E você vai ter tudo isso. Amém, meu irmão? Finalizando essa live dessa noite, o tema é temor de Deus para a glória de Deus. Eu vou ler o último versículo que Deus me deu em Jeremias. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Deus está dizendo assim: acaso vocês não me temem? Está fazendo uma pergunta. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante de minha presença? Meu irmão, se você não teme a Deus, e se a presença do Espírito Santo vem sobre você, você não tem tremor, você não pode dizer e você anda nos caminhos do Senhor. Porque em tema a Deus e sente a presença dele, tem tremor na alma. É um medo, é um constrangimento muito gostoso. Você vai às lágrimas. Tem muito ambiente que eu ando, meus irmãos, e eu começo a falar de Deus, a presença de Deus vem sobre o local. Sabe o que acontece? As pessoas começam a chorar sem saber de quê. Começa a chorar, cai no choro. Aí fala: nossa, o que é que você tem? Não, eu não tenho nada. Mas o Deus que eu ando junto comigo, ele tem muito para dar para mim e para você. Inclusive isso que você está sentindo é a presença de Deus. É a presença de Deus. Qual é a responsabilidade de você carregar a presença de Deus? Ter temor da palavra dele, acessar a sabedoria, andar em humildade, em retidão e amar teu próximo como a ti mesmo. Então, continua falando em Jeremias 5, 22. Porque fui eu e fiz a areia e o limite para o mar. Um decreto eterno e ele não pode ultrapassar. Ou seja, Deus está falando, e quem fez o limite do mar, das praias, foi Deus. Foi um decreto eterno. É por isso que eu falei no começo da live, né? O mar obedece a Deus, as plantas obedecem a Deus, os pássaros obedecem a Deus. E o ser humano é a coisa mais importante nessa terra, e somos nós, a mais semelhança de Deus. Nós não é obedecer a Deus, nós não é temer a Deus, nós não é acessar a sabedoria, aí é ter felicidade, aí é ter paz, aí é ter riqueza, aí é ter honra, aí é ter saúde, aí é o coronavírus não pega nele, o coronavírus não leva a vida do familiar.
não vai acontecer. Deus protege, guarda-os e teme a Ele, anda nos caminhos dele. Os que viram as costas para Ele, os que é arma de Satanás, ele luta, e Deus nunca abandona ninguém, Deus nunca desiste, mas chega um patamar o tempo de Deus e Deus entrega o mal, e o mal termina cefando a vida, porque Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Então eu estou falando aqui, um decreto eterno e ele não ultrapassa, o mar não ultrapassa do lugar que Deus ordenou. As ondas podem quebrar, mas não pode prevalecer. Pode bramir, mas não pode ultrapassá-lo. Deus fala em Jeremias 5:22, usando o mar como exemplo, e as ondas não podem ultrapassar. Porque a palavra de Deus é decreto eterno. É para essa terra e eternamente. Na eternidade, para quem não sabe, não tem hora, não tem dia, não tem mês, não tem tempo. Na eternidade, tanto faz 1000 anos como um dia, tanto faz um dia ou 1000 anos. Então, só para você entender, um familiar seu morreu há 20, 30, 40 anos. Lá na eternidade é como se fosse ontem. Não passa o tempo. As promessas do Senhor na tua vida, Ele pode demorar 10, 20 anos para cumprir nessa terra, como Ele pode cumprir esse ano ainda. Ele pode cumprir esse ano ainda essa promessa. Só pelo cumprir você tem que temor a Ele. Para você ter temor a Ele, você tem que obedecer a palavra. Para você obedecer a palavra, você tem que ter humildade, ser ministrado pela palavra de Deus. Para acessar a sabedoria, andar em humildade e ter sensibilidade da voz do Espírito Santo, para com isso ser ministrado por Ele. Amém, meu irmão? Eu estou finalizando essa live. Que Deus abençoe a vida de cada um. E essa palavra de temor de Deus que Deus me deu nessa noite no meu coração para ministrar com vocês, quem estava online e vai assistir futuramente, possa frutificar, você possa abrir o coração, e você possa ter temor de Deus, e você possa acessar a sabedoria de Deus, e Deus possa te dar humildade de espírito, né? E isso aí você possa andar com Deus, possa ter uma vida boa, né? Possa acessar as riquezas nessa terra, possa acessar a honra de Deus nessa terra, possa ter muita saúde, possa ter muita paz, aquela paz que transcende todo entendimento humano, e você possa, né, frequentar ambientes e te edifique, que você possa consumir com seus olhos, né, com a sua boca, com os seus ouvidos, coisas e edifique o nome de Deus, edifique a tua alma e te dê paz. E você possa acessar espiritualmente falando os pastos verdejantes do Espírito. Que você possa acessar as águas tranquilas do Espírito. E a tua voz seja a voz de Deus na terra. E a tua vida seja exemplo de Deus na terra. E o teu clamor, anunciando as boas novas, possa ser ecoado para os homens e no céu. Porque tudo que você liga na terra, ligado no céu. Tudo que você desliga na terra, desligado no céu. O que você tem ligado na terra, como igreja do Senhor, o que você tem ligado na terra diante dos teus irmãos, em Cristo Jesus, o que você tem desligado, meu irmão, ligue mais palavra de Deus, desligue todo o mal, repreenda toda a astúcia desse lado do inimigo, repreenda o pecado, repreenda a mentira, repreenda a soberba, repreenda a ingratidão, repreenda a luxúria, repreenda o apego ao dinheiro, repreenda toda a articulação do inimigo e edifique e ligue a igreja do Senhor através da ministração da palavra. Se você não pregue com as suas atitudes, com a sua vida, pregue com a sua oração, clama a Deus, seja uma intercessora, seja um intercessor, ame alma para o reino do céu. Cada alma que você ama para o reino do céu é uma coroinha de pedra que você vai receber na cidade celestial. Seja edificado, porque em as boas novas é edificado, porque Deus deixa muito claro na palavra, mas bem-aventurado em dado e em recebe, mas bem-aventurado em prega e em recebe a pregação. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de vocês, louvado seja o Santo de Israel, hoje e eternamente.